aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho trazer para vocês essa história, Dançarino Particular, da autora Stephanie Bezerra. Então, bora lá! Já confesso para vocês, meus aventureiros, que quando eu vi o título Dançarino Particular, vi a capa, minha mente viajou, muita coisa aconteceu. Cara, eu fiz uma história na minha mente, mas aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque é uma história muito mais pura do que eu criei na minha cabeça. Então aqui, em 191 páginas, a Stephanie vem nos contar sobre a história de Nicole, a Nick, e Andrews. Bom, os dois hoje são casados. E eles se conheceram quando ela, juntamente com a sua melhor amiga, foi até um clube das mulheres, porque ela gostava de ir lá ver os números, né, dos rapazes, tudo, porque como ela é dançarina, então tudo para ela é festa. Só que ela nunca se envolveu com nenhum dançarino. Ela simplesmente via e quando chegava em casa ela dava um jeito, né, gente, de se aliviar de toda aquela tensão, né? Porque eu nunca fui num clube de mulheres, mas só pelo que eu vejo na internet, rapaz do céu, é de tirar o fôlego da gente, é de levar a gente à loucura e da nossa mente pirar, né? Porque, gente, as danças sensual, né? Assim, as coreografias é de... mas tem que ter muita imaginação, gente. Muita imaginação e muito autocontrole, porque os caras... eles levam a gente à loucura. Imagine ao vivo, pessoalmente. Gente do céu, volta a história, Andréia. Chega, volta a história. Meu Deus do céu, gente, eu tenho que aprender a me comportar, porque assim não dá. Mas essa história é muito mais doce. Essa história é muito mais assim romântica. E essa história vem trazer várias lições de vida. Porque então ela conheceu ele ali naquele clube. Ele não é muito de se envolver com as mulheres, né? Então ele evita. Mas quando os olhares deles se cruzaram, aí foi nítida a atração entre os dois. Eles começaram então a se encontrar somente ali no clube e depois começaram a se encontrar fora do clube. Viram que ali não existia só tesão, que não existia só uma boa conversa, mas sim que existia algo muito forte entre os dois e os dois acabaram se casando. Ele acabou indo trabalhar na mesma companhia que ela, então ele acabou deixando essa parte do clube das mulheres e eles tinham uma vida muito feliz, no qual os dois se completavam muito, porque o sonho dele sempre foi ser dançarino, dela também, então estava muito perfeito. Os dois se amam muito e eles conseguem lidar ali com a situação de trabalhar junto pelo fato de que muita gente nem percebe que eles são um casal, porque eles são muito discretos. Mas a situação muda após uma vez que eles estão fazendo uma apresentação e ali num determinado momento o Andrew acaba se perdendo ali na coreografia, se atrasando um pouco e ela sofre um grave acidente, no qual ela acaba não se lembrando completamente do que aconteceu. E com isso, gente, cria ali uma ruptura muito grande entre o relacionamento deles. Ele se sente muito culpado, porque, afinal de contas, foi ele que não segurou ela, né? Foi ele que atrasou. Ela fica meio perdida, porque ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela pegou um trauma, ela não consegue voltar a dançar. Ela, só de falar em voltar a se apresentar, ela entra em pânico. E eles começam a ter esse trabalho entre eles poder se entender novamente, para que eles possam sobreviver a tudo isso que aconteceu e principalmente que eles consigam, gente, eu não sei nem como seria a palavra, porque eu acho que ele tem que se perdoar e ela tem que compreender melhor aquela situação. Por mais que ela faça terapia, tudo, você vai percebendo ao longo dessa história que ela não consegue se libertar daquilo lá, que ela não consegue realmente pôr para fora tudo que ela pensa. Que lá na frente a gente vai ver que ela tem um pouco de mágoa ali do Andrew, porque o Andrew quer que ela retorne, o Andrew quer que ela volte a ser quem ela foi antes. E eles vivem um momento complicado no começo, depois eles conseguem se entender, mas não é tudo perfeito, pelo fato de que os dois têm esse sentimento dentro deles, ele de culpa e ela de não conseguir falar exatamente o que ela pensa. E ali existem alguns conflitos, porque o Andrew, ele tem muita paciência, ele deixa ela no espaço dela, ele deixa que ela venha até ele falar, né, das suas dores, das suas angústias, dos seus receios, e isso faz
com que ela se sinta um pouco desconfortável de não conseguir relatar tudo. E em vários momentos eu fico brava com ela, porque, cara, ele tem uma paciência de Jó. Ele tá ali pro que der e vier. Ele tá ali, ele estende a mão toda vez que precisa. E muitas vezes eu acho ela insensível com ele. Uma coisa que me incomodou um pouco é porque a autora, ela coloca passado e presente. Então, uma hora você está lendo algo do passado, outra hora você está lendo algo do presente. E isso, pra mim, me confunde um pouco. Porque eu sou daquela que eu gosto de coisa mais facilitada, né? Então, eu gosto assim, por exemplo, começou falando ali, aí já vamos relembrar o passado, conta tudo o passado e voltamos pro presente, né? Eu sou assim, eu gosto de coisa mais facilitada. Então, teve alguns momentos que eu tive que parar um pouquinho para entender, porque a minha mente funciona assim, tá? Não é que não deu para entender, é porque a minha mente funciona assim. Então, quando relata ali, ele contando, né, ele relatando, quando eles se conheceram, é uma forma muito doce. Quando vai a parte dela relatar o encontro dos dois, como se conheceram, o que aconteceu, gente, aí fica um pouco mais quente, porque daí ela relata, né, como foi cada momento, como foi ali o momento de que ele prometeu muitos prazeres a ela e sim, ele cumpriu. Como ela gosta de ser dominante no momento que está só os dois ali em quatro paredes. Ao mesmo tempo, ele consegue meio que reverter a situação, né, e dominar a situação. Então, é muito bacana ver o ponto de vista de como se conheceram, de como tudo aconteceu na visão dos dois. E tem ali um outro momento, que é quase no final, no qual ela surta. Porque ele, com essa questão de querer que ela volte a ser quem era ela, né, que ela não deixe que aquela situação atrapalhe a vida dos dois, a carreira dela, que era brilhante, dele também. Então, ele acaba pedindo a ela que tente novamente, que volte. E isso ela vê como pressão. E aí, esse é o momento que ela estoura, é o momento que ela expõe tudo que ela pensa. É um momento que tem ali até meio que troca de acusação, porque ela diz a ele que ele é como todos os outros, né, que tá forçando uma situação de querer que ela volte sem ela querer, sem ela estar preparada, sem ela conseguir. E eu fico assim triste por ele, porque tudo bem que ele força um pouco, mas o jeito que ele trata ela, o jeito que ele está sempre do lado dela, como ele sofreu com aquele acidente todo. Então eu achei que ela foi um pouquinho assim exagerada, apesar que eu entendo o lado dela também, porque ela está muito confusa. Eles passam um tempinho separado e o final, gente, finaliza novamente nesse clube, aonde ali ele cria ali um ambiente, ele cria um cenário, ele cria tipo uma história a ser contada, no qual tudo que aconteceu no começo ele repete ali, mas com um final muito mais surpreendente. Então, é uma história de superação. Na minha visão, é uma história que vai colocar os dois lados, né? Que nem teve o acidente, então tem o lado dele que se sente culpado, tem o lado dela que não consegue expor, e isso faz com que a gente muitas vezes perca muitos momentos maravilhosos quando a gente não consegue expor o que a gente sente para outra pessoa, quando a gente não consegue conversar, quando não consegue ter um diálogo claro. E isso foi o que aconteceu, porque a partir do momento que ela explodiu e que ela conseguiu expor tudo o que ela pensava, tudo o que ela achava, depois que ela se acalmou, ela começou a refletir e ela conseguiu enxergar coisas que ela não enxergava até então. Então, para mim, é uma história assim, de superação, mas também de aprendizado. Então, eu vou deixar vocês com Dançarino Particular, que eu pensei muita besteira, mas não tem tanta besteira assim, da Stephanie Bezerra. E agradecer muito por sua companhia. Fique com Deus e até a próxima!